E por fim, você resolveu aí as atividades do módulo, né? E vamos ver se você identificou satisfatoriamente os objetivos, né? E os exercícios vão estar baseados nos objetivos. Então você copia e resolve no caderno os exercícios. Se você não tiver tempo, responde apenas, lê e responde falando mesmo, né? Se não der tempo. Então vamos lá. 1. Complete. A Grécia era um conjunto de cidades-estados, né? As polis, né? Vamos lembrar aqui, né? Essas cidades-estados, né, eram chamados de polis, né? Elas eram independentes politicamente, mas unidas pela, né? Elas eram unidas pela vamos colocar aqui um pouquinho mais para cima. Pela língua, né? Todas elas tinham uma língua em comum. Pela cultura, todos tinham uma cultura em comum. E pela proximidade geográfica, porque todas elas ficavam próximas uma das outras. Dentre elas, destacam-se as cidades de Atenas e Esparta. Né? A cidade de Atenas, fundada pelos jônios, né, lembrando que os jônios fundaram Atenas e os dórios fundaram a Esparta, passou pela seguinte evolução político-administrativa. Então, vamos lembrar lá que eles passaram pela, né, monarquia. Eles começaram com o governo de reis, de rei. Depois eles passaram para república. Não, perdão. Oligarquia, né? Que era o governo dos nobres. Depois a democracia, né? Aqui depois da oligarquia nós tivemos um período de ditadura, né? Mas eles só pediram 3 aqui. Mas eu creio que também teve a ditadura. Então, só confirmando aqui, realmente, né, foram 4, né? A monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia, tá? Mas se você citar só 3, já tá bom, né? Mas lembrando aqui que vamos colocar aqui, né, oligarquia. Talvez tenha faltado uma vírgula aqui.
tivemos também a tirania. Tá? Então a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. Então, e aqui em cima, quando a gente fala em cultura, né? Cultura, a gente inclui também a religião. Tá? Então, o que elas tinham em comum? Elas eram independentes, mas elas eram unidas por estarem próximas geograficamente, por terem a mesma língua e por terem a mesma cultura e a mesma religião. As mais importantes eram Atenas e Esparta. Atenas foi fundada pelos Jônios e ela teve 4 períodos político-administrativos: a monarquia, governo de um rei; a oligarquia, o governo dos nobres; a tirania, o governo de um ditador; e a democracia, o governo do povo. Aí vamos à letra C. A democracia ateniense foi uma conquista cultural importante, né? É a base da nossa democracia. Então a nossa democracia, ela surgiu lá na Grécia. E nós aperfeiçoamos esse modelo democrático. Hoje nós tentamos, né, fazemos de tudo para manter um sistema democrático. Porém ela foi limitada, né? Então, são características dessa democracia. Aí você vai ver que são 3. Vamos colocar as 3 aqui. Ela era machista, porque somente os homens poderiam, né, participar da democracia, da vida política democrática. Era elitista, porque só a elite, os nobres, quem tinha dinheiro, os eupátridas que podiam participar, né? E era escravista, porque os escravos eles não tinham direito de participar da democracia, tá? Então, são essas 3 características que limitam a democracia ateniense. Na nossa democracia atual, né, a gente exerce a democracia através do voto e através do direito de ser votado. Então, qualquer um pode se candidatar a ser votado, a ser governador, a ser prefeito, qualquer um pode. Tanto homens, quanto mulheres, quanto ricos, quanto pobres. E qualquer um pode votar, tanto homens, quanto mulheres, quanto pobres, quanto ricos. E nós não temos escravos hoje em dia. Então, por isso, a nossa democracia ela é menos limitada, né? Então, né, tira um print desse exercício, porque é importante, porque pode ser que uma questão parecida com essa caia na sua prova. Então, se você entender essas questões, você tem uma grande chance de tirar uma nota boa, porque com certeza vai cair uma questão parecida, porque como você viu lá em cima, esses exercícios são baseados nos objetivos. Então eu vou dar um tempinho aí para você tirar 5 segundos para você tirar um print dessa tela, né? E aí vamos continuar aqui. Caso alguma resposta sua esteja errada, volte lá na parte do texto do vídeo ou na apostila que explica a parte que você errou. Então, letra D aqui, a cidade de Esparta, né?
a cidade de Esparta sendo militar, né? Lembrando que a cidade de Atenas ela era mais voltada para a filosofia e a cidade de Esparta era totalmente voltada para o militarismo, ela priorizava a formação do cidadão soldado, né? O cidadão militar. E a educação tinha como finalidades, né? E aí, né? Vamos olhar aqui. Ela tinha finalidade de treinar, né? Então eles davam mais importância ao treino físico do que ao treino mental, enquanto os atenienses davam mais importância ao treino mental, eles davam mais os espartanos eles davam mais importância ao treino físico, porque eles precisavam de soldados fortes. Então tinha como finalidade, né, o aperfeiçoamento físico, né, o treinamento físico. Então a finalidade, vou colocar a finalidade, o treino físico, né? Eles também esperavam que o soldado fosse corajoso e não tivesse medo de enfrentar a morte e a batalha. Eles eram treinados para obedecer cegamente às leis e às autoridades. Então, mesmo que eles não concordassem, eles obedeciam às leis e às autoridades. E eles colocavam os valores guerreiros sempre em primeiro plano. Então eles valorizavam como atividade principal os valores guerreiros. Tá? Então é isso. A cidade de Esparta então, ela era militarista, priorizava a formação do cidadão soldado, e a educação tinha como finalidade o treinamento físico, porque eles queriam um soldado forte, a coragem, porque eles queriam um soldado corajoso que não tivesse medo de enfrentar a batalha e a morte, que não fugisse da batalha. Eles faziam com que eles obedecessem cegamente às leis e às autoridades. Então, se o comandante chegasse e falasse: você vai ali e vai lutar aquela guerra, mesmo ele sabendo que ele ia perder, ele obedecia. E eles valorizavam principalmente os guerreiros, os valores guerreiros. Então, eles queriam sempre ser guerreiros cada vez melhores. Escreva um conceito de democracia, né? Lembra que eu falei lá que isso provavelmente poderia cair. Então, uma coisa que você pode dizer é que democracia é o governo
do povo para o povo, tá? Se você disser isso, tá certo, tá? Eu errei aqui, democracia. Então a democracia é o governo do povo para o povo. Tá? Então, né, tira um printzinho dessas questões aqui. Dá uma estudadinha, porque pode cair uma questão parecida, né? Eu até falei para você, com certeza vai cair uma questão perguntando o que é democracia, tá? Então, dá uma lidinha aí, vê se você acertou. Se você não acertou, volta lá no texto, volta no vídeo se puder, mas tenta observar aí as respostas corretas, tá? Então 5 segundinhos para você tirar um print aí e observar com mais calma aí essa parte. Então, continuando aqui os exercícios. O 3. Assinale verdadeiro ou falso nas frases abaixo. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso. O trabalho escravo, ele coexistia, ou seja, coexistia e existir junto. Ele coexistia com camponeses livres e artesãos urbanos. Sim, é verdade. Lembra lá que nós falamos que os camponeses livres e os artesãos urbanos eles trabalhavam juntamente com os escravos. A diferença é que os camponeses livres e artesãos urbanos eles eram livres e ganhavam dinheiro. O escravo ele não era livre e não ganhava dinheiro nenhum. Mas eles trabalhavam juntos. A escravidão se originava de uma condenação pelo nascimento e pela guerra. Também verdadeiro, né? Você cometia um crime, eu roubei você. Então, você ia pagar o seu crime sendo meu escravo para o resto da vida. Se eu já tinha um escravo e esse escravo tinha um filho, o filho dele também vai ser meu escravo. Então, também pelo nascimento. E se eu fosse lá, fizesse uma guerra, conquistasse uma cidade, eu destruía a cidade, pegava todas as pessoas da cidade e trazia para minha cidade. Essas pessoas que eu trouxesse comigo eram capturados de guerra. Esses capturados de guerra também seriam escravos. Então a escravidão realmente se originava ou de uma condenação, ou pelo nascimento, ou pela guerra. Então a letra C. A escravidão grega era absoluta, mas não dominante. Não, essa está falsa. Essa está falsa. Por quê? Porque ela era absoluta e ela era dominante também. Lembra que ela era a principal fonte econômica da Grécia. Então, se ela era a principal fonte econômica da Grécia, ela era dominante. A agricultura não era dominante, não era mais dominante que a escravidão. A escravidão era mais dominante do que qualquer outra atividade econômica. Então ela era absoluta e ela também era, então vamos riscar esse não, ela também era dominante. Então, como falou aqui que ela não era dominante, está falsa. Seria verdadeira se ela dissesse a escravidão grega era absoluta e dominante. Tá? Então vamos para a letra E. A principal característica, você tem que ter muito cuidado com essas palavras, tá? Porque às vezes, no texto está bem parecido, só que esse não matou a questão. Ele botou esse não aí, virou falsa, tá? Então muito cuidado com essas palavrinhas não, né? Sempre, tá?
Então desconfie dessas palavrinhas assim, não, sempre, né? Então, pode ser que esteja certo, mas desconfie, pense bastante quando você vê essa palavrinha, não ou sempre. Então vamos para ela. A principal característica da religião grega era a valorização do homem. Sim, verdadeiro. Lembra que, né, a religião grega, ela valorizava o homem. Né? As esculturas dos deuses eram em forma humana. Era uma religião politeísta antropomórfica, ou seja, antropomórfica em forma de homem. Então, eles valorizavam a figura do homem. Né? Pode reparar isso nas estátuas. Né? As estátuas dos deuses eram todas em forma humana. E os deuses, eles tinham também características humanas. Eles tinham virtudes e tinham defeitos. Então, né, a religião grega, ela valorizava muito os homens. A religião tinha caráter politeísta antropomórfico. Sim, foi o que a gente acabou de dizer lá em cima. Ela era politeísta, não tinha um deus só. Um deus só seria monoteísta. Então ela era politeísta. Poli significa vários, mono significa um. Então ela era politeísta, ela era formada por vários deuses, né, que era Zeus, Apolo, Hera, Atenas, Poseidon, vários deuses. E eles eram antropomórficos, eles tinham forma humana. Né? Então essa é a resposta, espero que você tenha acertado. A que você não acertou, você pensa bem aí o que você errou. Tá? Vamos para 4 agora. Cite 3 heranças culturais que nos foram deixadas pelos gregos. Nossa, tem tantas, mas vamos colocar aqui, por exemplo, uma delas vou escrever aqui. Uma delas é a filosofia, né? A história e a geografia, né? A arquitetura, as formas de fazer esculturas, então as artes em geral, né? A gente pode até botar entre parênteses aqui as artes, né? E a educação, né? A educação, porque as escolas que nós conhecemos hoje foram fundadas, né, com as ideias gregas. Né? As universidades, as escolas, elas foram fundadas com as ideias gregas. Né? Principalmente aquela ideia da educação integral, né? A educação integral não só da mente, mas também do corpo. Então eles achavam que corpo são, mente sã. Eles achavam que a educação só era completa se você treinasse o corpo e a mente. Então olha só, foram várias, né, heranças culturais. Na verdade, muitas outras, né, mas essas são algumas das principais. Você pode citar 3 dessas aí. Eu citei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode citar só 3. Tá? E a questão 5, cite 3 grandes períodos da evolução político-administrativa dos romanos.
Então agora nós saímos, né, do estudo dos gregos e vamos agora passar para os romanos, né? Aí os períodos, você sabe, né? Eles também começaram com o governo de reis, a monarquia. Depois eles experimentaram a forma de governo republicana, a república, e por fim o império. Então esses são os 3 grandes períodos de evolução política e administrativa dos romanos: a monarquia, a república e o império. Então, tira um print aí dessa tela, né? Vou dar 5 segundos para você tirar o print da tela. E dá uma estudadinha que pode cair algumas questões bem parecidas, tá? Espero que você tenha acertado pelo menos a maioria das questões. As que você não acertou, tenta reler elas algumas vezes para tentar, né, assimilar elas. Então, o exercício que geralmente costuma cair é esse aqui, né, de você relacionar as colunas, né? Então, relacione as colunas caracterizando a sociedade romana. Lembra que aqui nós estamos falando, ó, você tem que prestar atenção no que está pedindo, né? Porque quando nós estamos estudando os romanos e os gregos, você pode confundir os romanos com os gregos. Então, ele está pedindo para relacionar as colunas caracterizando a sociedade romana. E durante que período? Durante o período republicano. Então você não vai, né, falar do período monárquico nem do período império. Você vai lembrar aí do período republicano, tá? Então, vamos lá. Então nós temos aqui patrícios, plebeus, escravos, a Assembleia da Peble, a Lei das 12 Tábuas e a Lei Canuleia. Então, vamos lá, permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Isso é fácil. Tá vendo como você não precisa decorar? Porque você não precisa decorar porque já está ali no texto. É só você ler que você vai lembrar. É a Lei Canuleia, né? Então aqui é a F. A Lei Canuleia, ela permitiu o casamento entre os patrícios e os plebeus. Não eram considerados cidadãos de Roma. Quem que não era considerado cidadão de Roma? Os escravos, né? Os escravos nunca serão considerados cidadãos, nunca, em nenhuma civilização. Lei que permitiu o surgimento das leis escritas em Roma. Mas essa é fácil também, é a Lei das 12 Tábuas, né? É a letra E, né? Qual a classe social composta pela aristocracia rural? Então, a aristocracia é quem é rico. E o rural é quem tem mais terras, né? Então, quem que é rico e quem tem terra? São os patrícios. É a letra A. Deu origem ao plebiscito. Plebiscito, o próprio nome diz. Plebis de plebe. Então foi a Assembleia da Plebe. Letra D. E sobrou só uma, mas vamos ler aqui. Eram os camponeses, comerciantes, pastores e artesãos. Quem eram eles? Espera aí. A. Tá. O B. Os plebeus. Os plebeus, né? Eles não eram nobres nem escravos. Então eles não eram nem patrícios nem escravos, né? Mas eles
eram livres. Então os plebeus eram livres. E eles tinham dinheiro por quê? Porque eles trabalhavam no campo, no comércio, no pastoreio e no artesanato. Então eles não eram tão ricos quanto os patrícios, mas eram ricos. Alguns plebeus chegavam a ser até mais ricos que os patrícios. Então eram os plebeus, né? Ok? Então, né? Tira um print aí. Tomara que você tenha acertado. Se não acertou, observa aí as partes que você errou. Vou dar 5 segundos aqui para você tirar um print da tela. Estamos quase terminando aqui, né? Então, sobre o Império Romano, né? Olha bem a questão, você tem que sempre ler bem a questão. Sobre o Império Romano, estamos falando sobre o Império Romano, não sobre o Império Grego. Sobre o Império Romano é correto afirmar, né? Então a gente vai dizer se é correto ou não. Então a gente vai marcar só o que é correto, né? Não está pedindo para marcar o incorreto, está pedindo para marcar o correto. Então vamos lá. O Império Romano foi um dos maiores e o último dos grandes impérios da Antiguidade, estendendo-se pela Europa, Ásia e África. Está correto? Tá? Você pode até botar um Czinho. Tá? Não vai fazer diferença não. Tá? Você pode marcar um X, que ele vai saber que você só está marcando as corretas, ou você pode chegar aqui e botar C, correto. Augusto, né, como você lembra, é o primeiro imperador, reorganizou militarmente o império e criou a guarda pretoriana. Sim, está correto. Né? Ele organizou militarmente o império, né, porque ele criou o império, a primeira coisa que ele fez foi reorganizar militarmente o império. E ele criou a guarda pretoriana. Por quê? Porque como ele não era militar, ele precisava de uma guarda militar para proteger ele. Que ele não queria ser morto, como foi Pompeu, né? Então ele precisava de uma guarda para proteger ele. Então ele criou a guarda pretoriana, que tinha a função de proteger ele. Eram os melhores guardas do reino. Tibério foi o primeiro imperador romano. Não, essa não está correta, ela está falsa. O primeiro imperador romano foi Augusto. Então nós não vamos marcar ela, nós não vamos deixar nem um Czinho nem um X. Vamos deixar ela em branco. Né? Com o fim das conquistas, tornou-se difícil e cara a aquisição de escravos, dando início à decadência social do império. Sim, essa também está correta. Né? Porque na República houveram grandes conquistas, e aí essas conquistas, né, você conseguia bastante escravo e bastante dinheiro, porque você tomava as riquezas das cidades. No Império, houve um período de paz. Nesse período de paz, pararam as conquistas. Se parou as conquistas, parou de ter conquista de escravos e parou de ter, né, conquista dos bens que eram roubados das cidades conquistadas. Então, começou aí a decadência social do Império. Constantino foi quem dividiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Também está corretíssimo. Né? Constantino, ele não só criou, né, como religião oficial de Roma o cristianismo, como ele também dividiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Por quê? Porque ele viu que o Império do Ocidente ia cair. Então ele falou assim, bom, o Ocidente vai cair. Vamos criar uma segunda cidade lá, bem longe, lá no Oriente. Né? E lá no Oriente
o cristianismo era muito forte. Então ele falou assim, bom, para não deixar a população insatisfeita, né, vamos então colocar o cristianismo como religião oficial de Roma, né? Porque ele já sabia que o Ocidente ia cair, então ele queria manter o Oriente, perdão. Então ele fez tudo para agradar os orientais. Os orientais eles queriam muito ser cristãos, então ele tornou o cristianismo a religião oficial para que os cristãos não brigassem com ele, porque ele já estava enfraquecido, né, com a guerra lá no Ocidente. E ele queria que o império sobrevivesse pelo menos lá no Oriente. A letra F. O Império Romano do Ocidente chegou ao fim com a invasão dos povos bárbaros. Sim, os povos bárbaros eram todos aqueles povos que não eram romanos. Então vários povos de lá da Europa desceram para Roma e conquistaram Roma. Então também está corretíssimo, né? Corretíssimo aqui. Então o Ocidente caiu com a invasão dos bárbaros que vieram da Europa, de lá de cima da Europa. Com a tomada de Constantinopla, lembrando que Constantinopla é a cidade do Império Romano lá no Oriente. Então, com a tomada de Constantinopla pelos turcos, chegou ao fim o Império Romano do Oriente. Sim, os bárbaros deram fim ao Império Romano do Ocidente e os turcos deram fim ao Império Romano do Oriente 1000 anos depois. Vamos a H. Os povos bárbaros, né, lembrando que bárbaros eram todos os povos que viviam na Europa, que não eram romanos. Eles viviam nas fronteiras do Império Romano, né, claro. Né, eles tentavam passar pela fronteira, mas os romanos não deixavam, mas com o tempo eles conseguiram. Né, porque o povo romano foi enfraquecendo o domínio das fronteiras, e aí os bárbaros conseguiram invadir. Então os povos bárbaros viviam nas fronteiras do Império Romano e foram chegando como colonos, bem como formados por grupos armados. Sim, está correto, porque eles não chegaram guerreando. Eles simplesmente chegavam lá e falavam assim, olha, vocês estão querendo proteger a fronteira de vocês, a gente veio aqui para ajudar a proteger a fronteira de vocês. E aí os romanos falaram assim, bom, a gente não pode lutar contra eles, vamos aceitar a ajuda deles. Então eles começaram ali se misturando ali nas fronteiras com o Império Romano, com os romanos. E aí depois eles aprenderam ali como é que os romanos controlavam as fronteiras, enganaram os romanos e passaram das fronteiras, né? E foi assim que eles conseguiram chegar lá em Roma, né? Uma vez que eles passaram das fronteiras, foi fácil chegar lá na cidade de Roma. Porque o que defendia Roma era justamente as fronteiras. Então, eu espero que você tenha acertado tudo. Confira aí as suas respostas. O que você errou, você tira um print aí e tenta ver por que você errou. Vou dar 5 segundinhos aí para você tirar um print, né? Ver o que você errou. E, se precisar, você ouve de novo aí a explicação do que você errou. Então você vê que quase todas estavam corretas, menos a C. A 8. Responda. Então vamos lá. Quais as duas fontes fornecedoras de escravos em Roma? Vai ser igualzinho lá na Grécia, né? Principalmente através das conquistas militares, né, que eles conquistavam as cidades, capturavam lá, destruíam as cidades, capturavam os moradores das cidades e levavam esses moradores como escravos lá para Roma.
E outra forma era através das dívidas. Você devia uma pessoa, a pessoa cobrava dívida, você não tinha dinheiro para pagar, então ele falava assim, então você vai ser meu escravo, né? E se você não aceitasse, você ia lá e reclamava com o imperador ou com o cônsul, e o cônsul falava, não, você deve ele, você realmente vai ser escravo dele. Então, não tinha jeito, você não podia se recusar a ser escravo. Ou você pagava a dívida, ou você seria escravo. Em quais atividades era utilizada a mão de obra escrava? Então, lembrando aqui que nós estamos falando sobre Roma. Então, em Roma, a mão de obra escrava era usada em vários lugares. Era usada na agricultura, era usada no pastoreio, né? Ou seja, ajudava lá a criar os gados, né? Ajudava na construção de estradas, edifícios, né? E tinha aqueles escravos que eram mais especializados. Ajudavam também nas atividades domésticas. Então, principalmente as mulheres, elas ajudavam a limpar as casas dos romanos, ajudavam a criar os filhos dos romanos, né? E tinha aqueles limpavam as ruas das cidades, né? E tinham aqueles que eram mais especializados, né? Que eram escravos especiais, tinham um tratamento especial. E eles eram colocados em funções menos trabalhosas, né? Como, por exemplo, eles podiam ser professores, eles podiam ser, por exemplo, ferreiros, né? Então, se o cara tinha habilidade de ensinar, ele seria professor. Se o cara tinha habilidade de fazer ferragens, ele era ferreiro, né? Então ele pegava o escravo e falava assim, você é bom em quê? Ah, eu sou bom nisso. Então ótimo, então você vai ser isso aí. Você vai ser meu escravo e vai me ajudar nisso aí, só que você não vai ganhar para fazer isso aí, né? E você é bom em quê? Em nada. Então você vai cuidar de alguma coisa básica, vai cuidar da agricultura, vai limpar o chão, vai fazer alguma atividade doméstica, né? Então, era assim que era utilizada a mão de obra escrava naquela época. Qual o principal objetivo do governo romano na oferta do pão e do circo? Era simplesmente, né, controlar a enorme, porque era muito grande, Então vamos lá, porque deu um errinho aqui por causa da falta de bateria. Era controlar a enorme quantidade de pessoas pobres. Porque se esse monte de pessoas pobres se revoltassem, né, eles iam lá, eles iam queimar os fóruns, iam queimar o palácio, iam matar os nobres. Então eles não queriam deixar essas pessoas pobres insatisfeitas. Então o que eles faziam? Eles davam comida para esses pobres, aí eles ficavam felizes porque ganhavam comida, e davam diversão para esses pobres, então eles ficavam felizes com a diversão. Então o povo pobre divertido, ele não se revoltava. Então por isso a política do pão e do circo, né? Ou seja, eles davam alimentação e diversão, né? Com alimentação e diversão, os pobres ficavam alegres e não se revoltavam. Ficavam um pouco insatisfeitos, mas não chegavam a se revoltar, né? Cite algumas contribuições culturais que os romanos deixaram para o mundo ocidental. Bom, aí nós temos várias contribuições, muitas, tá?
Eu vou citar aqui algumas, né? Se você lembrar de 3, já tá bom. Mas olha só, o direito, né, veio do Império Romano, né? A arquitetura também, né, teve uma grande influência, tanto a grega quanto a romana. Tanto a arquitetura grega quanto a arquitetura romana tiveram uma grande influência nos dias atuais. As artes também, e quando eu falo de artes aqui, eu estou falando, né, tanto da arte teatral, quanto a arte musical, quanto a arte de pinturas, quanto a arte de esculturas, dança, tudo isso é arte. Então, essas artes, a literatura também, tá? Então, tudo isso é arte. Então, essas artes romanas, elas tiveram uma grande influência também na contribuição cultural, né, dos povos romanos até hoje. E um outro muito importante, que esse você não deve esquecer, as línguas, a linguagem, tá? Porque a linguagem dos romanos era o latim. O latim morreu, mas o latim se transformou em várias línguas que nós usamos hoje, como, por exemplo, o português, que é a nossa língua, o espanhol, o francês, o inglês e várias outras. Você pode perceber que o português, o espanhol, o francês e o inglês são muito parecidos. Por exemplo, você vai falar... vamos pegar aqui uma palavra aqui que é parecida. Agora para lembrar uma palavra parecida assim em todas as línguas, eu não vou... direito mesmo, direito, né? Em latim era ius, né? Ius. Em português, ius virou justiça. Em espanhol, também é justiça, justicia, né? Em francês, eu acho que é justicia também. Em inglês é justice. Então, olha só, são 4 palavras que vieram do latim e são bem parecidas, tá? Então, principalmente a língua. As línguas foram a principal, né? E as estradas, né? Os mapas, né? Os arquedutos, né? O sistema de esgotos, né? As formas de administração, as formas de política, né? Tudo isso é contribuição cultural que os romanos deixaram para o mundo ocidental, tá? Dá uma olhadinha aí, 5 segundos para você olhar, né? Tirar um print. Se você errou alguma coisa, né? Tenta aí, né? Tenta aí ver se você acertou. O que você errou, tenta ver aí o que você errou, tá bom?